Fala, gente, tudo bem? Por esses dias eu tive acessando esse site, tipo telejornal. Logo na primeira matéria estava escrito assim, logo no início, logo no tópico, a primeira matéria estava escrita assim: pai é preso, acusado de estrupar as 4 filhas. Aí no decorrer da matéria estava escrito que uma das filhas tinha 17 e outra, se eu não estou enganado, 15 e as outras duas 12. Diz que foi preso, confessou e inclusive a mais velha, já com filho de meses, o pai já confessou que ele é o pai dessa criança, da filha mais velha de 17 anos. E uma coisa que me chamou a atenção, né, além dessa bizarrice toda que eu tô contando, além dessa, tinha aquela cerejinha do bolo dizendo que a mãe foi presa porque a mãe sabia e não denunciou. Então, eu estava vindo para a direção da minha casa ontem, o Espírito Santo me permitiu lembrar de uma frase, eu até anotei ela aqui, que o meu posicionamento determina os resultados. Aí tu pode ficar se perguntando, o que isso tem a ver com o que eu acabei de dizer? Já seria surreal eu tentar explicar para vocês como é que levaria um pai a ter sensação de prazer com a própria filha, o pai ter ereção com a própria filha. Isso já seria até nojento de eu estar mencionando isso para vocês. Mas a mãe ser presa por não denunciar o pai, ser cúmplice disso. E o único versículo aqui que me veio na cabeça referente a isso está em Tiago. Eu vou ler até aqui. Tiago, no capítulo 4, no versículo 17. Está escrito assim: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu falei, o que deve ter passado pela cabeça de uma mãe ver essas cenas, que nem ela mesma, quando foi presa, ela assumiu que tinha presenciado algumas vezes isso. Quantas vezes a Bíblia, acabei de ler aqui, que a Bíblia está relatando que se você fizer o bem, se você não fizer o bem, você vai estar pecando. Então, quando essa mãe deixou de fazer o bem para essas filhas, deixou de denunciar isso, quantas coisas aconteceram? Se ela faz isso logo na primeira vez que ela teve acesso a essa informação, quantas e quantas coisas poderiam deixar de ter acontecido? Poderia ter parado até na primeira filha, em vez da de 15, das duas de 12 sofrer da mesma forma, inclusive a mais velha, grávida, e depois ter o filho, já ciente que é do próprio pai, um filho neto. Isso é muito louco, Então, eu não sei até onde o ser humano é capaz de ir, eu não sei. E o que mais me deixou triste, assim, que foi no finalzinho, que ele disse que o cara era. A polícia disse que o cara era um pastor. Aí eu falei, que tipo de animal com conhecimento bíblico faria uma coisa dessa? Que tipo de ser humano? Só quem é pai, faz um teste agora aí, ao me ouvir. Tenta imaginar você tendo relação com o seu filho. Você vai ver o quanto isso é bizarro, o quanto isso é nojento até para falar. É um sentimento de revolta que dá. Aí antes de gravar esse vídeo, eu estive conversando com a minha esposa sobre isso. Eu fiquei pensando assim, que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, então não tem nada nesse mundo que Deus não esteja vendo. Aí eu fico imaginando esse infeliz de pai que fez isso, obrigando a Jesus a ver essa cena, obrigando Jesus a olhar para isso. A Bíblia diz que a gente não deve entristecer o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo da promessa. A Bíblia confirma que ele se entristece com os nossos atos. Agora imaginar que a Bíblia diz que os filhos são presentes, são uma herança do Senhor, e o cara pega a herança que Deus deu para ele e tem relação com essa herança que Deus deu para ele. Que tipo de animal é esse? Conversando com outras pessoas, esposos que batem esposa, esposos que maltratam os filhos. Que tipo de seres humanos são esses? Que tipo de criatura a gente está se tornando? Então, eu fiquei mais atento, assim, mais temeroso, porque Deus não quebra princípios, Deus não se deixa escarnecer, que poderia muitas e outras coisas, através de um posicionamento errado meu, ou mesmo através da falta de um posicionamento meu, algumas coisas podem piorar. É igual o exemplo dessa mãe, se ela denunciasse esse infeliz que está relatado como pai, provavelmente ele não teria
êxito nesse sucesso de fazer isso com as outras filhas. É que nem quando tem feminicídio, tu pode reparar que é sempre o mesmo princípio de testemunhas, de pai, da mãe da vítima, da irmã da vítima, sempre a mesma história. O rapaz já era agressivo, ou seja, a pessoa que estava apanhando negligenciou isso na hora de denunciar. Aí quando vai denunciar, a pessoa já não tem mais freio, já não tem mais aquele temor como teria, já está autoconfiante para continuar fazendo. Aquela história assim, se eu já fiz isso com tantos anos contigo, tu acha que um policial vai me parar? Tu acha que o cara, quando faz isso, está se preocupando com isso? Chegar ao ponto de arrancar a vida de uma pessoa? Igual um pai chegar ao ponto de fazer isso com uma filha? Então, para que a gente fique mais atento, para que pequenos sinais a gente não ignore eles, porque eles podem se tornar coisas maiores. Se a gente está vendo que uma coisa ruim está acontecendo, para que a gente não deixe que essa coisa ela ganhe uma proporção maior, ela chegue pior do que isso. Ela chega ao ponto de ser concluído um ato tão nojento como esse que eu acabei de citar, de um pai tendo relação não só com uma, mas com 4 filhas, e engravidando uma delas, e a própria mula da mãe consciente disso. Então me perdoe pelo linguajar, mas é muito revoltante falar sobre isso, mas a Bíblia deixa claro em Tiago, se a gente sabe fazer o bem, a gente comete, se a gente não faz, a gente comete pecado. E quantos pecados essa mãe cometeu de tantas e tantas vezes, ver sinais sendo dados e ela não fazer nada. Então serve de alerta não para mim, não só para ela, né, mas como para mim, para você que tiver alcance desse vídeo, para que você não ignore quando tiver que fazer algo que é certo, tiver que fazer o bem, mesmo que tenha que pagar o preço por isso. Se a Bíblia relata sobre isso, a Bíblia afirma que se a gente não faz, a gente está pecando, a gente está errando. Então a gente se torna cúmplice, como ela se tornou cúmplice do marido, por mais que não tenha tocado nas filhas, ela se tornou cúmplice do erro dele. Então que nós não venhamos a ser esse cúmplice do erro de outras pessoas, que a gente faça o que é certo, tome o posicionamento que é certo. Se tiver na dúvida, peça direção a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te dizer o que tem que ser feito. Então, é difícil gravar esse tipo de vídeo, é difícil falar sobre esse vídeo, eu sei que vai ser muito difícil até para você que está ouvindo esse vídeo, mas é necessário. É necessário, se você souber de alguém que esteja passando por alguma situação, oriente essa pessoa a ter coragem para denunciar, para fazer o que tiver que fazer, porque outras pessoas podem estar sofrendo por causa da nossa negligência. Então, que papai venha abrir o entendimento de vocês, que papai venha suprir isso, abençoar e guiar os passos de vocês, em nome de Jesus. Se você achar que esse vídeo vai abençoar, marca ela, compartilha com ela, para que outras pessoas venham ser libertas e abençoadas também. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco.